Olá, eu sou Roselena Schuch-Sanz, psicóloga, gerontóloga, e hoje aqui no canal Longe Perto dos 60 nós vamos falar sobre o superendividamento da pessoa idosa aqui no nosso país. Fique comigo e acompanhe o nosso tema e ajude a quem precisar. O superendividamento dos idosos no Brasil apresenta dados alarmantes e profundamente preocupantes. O endividamento é o processo de se comprometer com dívidas futuras. E o superendividamento é a situação em que uma pessoa física maior de idade, capaz e de boa fé, está impossibilitada economicamente de pagar o conjunto de suas dívidas de consumo, exigíveis e com prazos prestes a vencer. Refere-se à insuficiência de rendimentos para o pagamento das dívidas. O superendividamento pode acontecer com qualquer pessoa, independente de idade ou de classe social. E as dívidas podem ser de qualquer valor. O que realmente importa é a capacidade de desembolso do consumidor, medida pela comparação entre o valor das dívidas e a renda disponível. Dentre os fatores que mais contribuem para o endividamento dos idosos, destacam-se a vulnerabilidade de consumo, assunto que eu já abordei num vídeo anterior, com um elevado comprometimento de renda diante da contratação de empréstimos, principalmente de empréstimos consignados, e as compras de cartão de crédito ou em crediário. No que se refere à vulnerabilidade, muitos idosos têm dificuldades visuais ou auditivas, quando não até de cognição. Os contratos de serviços financeiros, por exemplo, são elaborados com aquelas letras bem pequenininhas, aqueles textões enormes, com termos técnicos e complexos. Os idosos precisam de muito mais tempo do que eles precisavam antes para compreender as informações financeiras. E por isso, então, muitas vezes eles acabam contratando um empréstimo sem entender bem do assunto e por dar confiança aos argumentos do profissional da instituição financeira, que, na verdade, pode apenas estar empurrando ao idoso a contratação de um crédito de forma irresponsável, ao pobrezinho do idoso, quando ele se encontra nessa situação de vulnerabilidade. E o idoso, sem avaliar, então, adequadamente o impacto de tal ação no seu orçamento, entra numa ciranda de endividamento sem fim, porque contratou um empréstimo, para pagar este empréstimo ele contrata outro empréstimo e assim vive aumentando a dívida com empréstimos sobre empréstimos. O crédito facilitado, especialmente então este tal de consignado, modalidade em que o pagamento mensal do empréstimo é descontado diretamente da folha de pagamento do trabalhador ou do beneficiário de aposentadoria, atrai os idosos pelas taxas de juros menores que as outras modalidades. E por este assédio ao crédito e pela ausência de educação financeira, o idoso vai lá e contrata os serviços. E estes empréstimos, então, acabam por colocar os consumidores idosos em uma potencial situação de risco para o superendividamento. Em 2021, o governo divulgou, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, que mais de 5 milhões, prestem atenção porque isso é muito, mais de 5 milhões de idosos estão endividados aqui no nosso país. E que a maioria por meio de empréstimos com crédito consignado. Estes oferecidos principalmente aos recém-aposentados,
por meio de práticas desleais, como o assédio para contratação por telefone. Gente, eu já passei por isso. Perturbação do sossego com insistentes ligações, vendas casadas com pagamento de seguros e títulos de capitalização, entre outros. Não sei como acontece, mas a gente se aposenta, os urubus todos ficam em cima, como se a gente fosse carniça, e ficam num assédio terrível. Eu passei por isto. É muito desgastante e, inclusive, sofrido. Dados divulgados também pelo governo federal, mas estes captados pela plataforma do Disque 100, demonstram que o abuso financeiro é a terceira maior forma de violência contra a pessoa idosa, o que enseja a ocorrência do superendividamento. O mapa da inadimplência e negociações divulgadas pela Serasa em 2023, atualíssimo então, mostra que as dívidas não pagas pelos idosos cresceu 33% nos últimos 4 anos. E mais uma vez, agora segundo a fonte do Serasa, os consignados são os grandes vilões do endividamento na faixa etária da população brasileira a partir dos 60 anos. Se existe um alerta a ser feito, o grande vilão do superendividamento dos idosos são os empréstimos, principalmente os empréstimos consignados. Estes empréstimos são armadilhas nocivas, por vezes letais, a serem evitados a qualquer custo. E eu ousaria dizer agora, não só pelos idosos. Eu já vi muita gente atolada até o pescoço em dívidas, e para resolver essas dívidas, e a partir destes empréstimos, mais eles contratam empréstimos e mais se afundam nas dívidas. Além de todos estes aspectos já citados, cabe lembrar que a inflação do idoso é maior do que da população em geral. O que eu quero dizer com isso é que o idoso tem um custo de vida mais elevado porque ele acaba tendo necessidades maiores que os jovens talvez não tenham, que os adultos médios não tenham, porque o plano de saúde aumenta, porque há necessidade de medicação, de óculos inclusive, então de aparelhos auditivos. Então, o que acontece é que a receita para dar conta de tudo isso fica pequena. As dívidas aumentam também em função das necessidades dos idosos a partir dos 60 anos. Outro aspecto importante para o endividamento dos idosos decorre do fato de eles comprometerem as suas receitas para auxiliar na renda familiar. Essa já prejudicada pelo desemprego dos seus membros e pelo aumento da informalidade, das atividades profissionais do pessoal da sua família. Além disso, e lamentavelmente, ressalta-se o fato recorrente das inúmeras denúncias sobre a violência patrimonial, usualmente relacionada ao uso de procurações para antecipação de herança ou para venda de imóveis e demais bens dos idosos por seus familiares. Triste isso, gente. E não é longe da gente. Está aqui, em volta de nós. Então, gente, resumindo, as principais causas do superendividamento são a falta de educação financeira que a gente não tem ao longo de uma vida inteira, a falta de planejamento para viver a velhice e a longevidade que provavelmente teremos, o marketing e a publicidade que acabam seduzindo a gente a querer dar o passo maior do que a perna, o crédito fácil, como a gente já viu, os parcelamentos de compras ou de dívidas. Pensar apenas no presente, sem se dar conta que temos futuro. Necessidade de manter o status social. Afinal de contas, o idoso teve um padrão e na velhice tem mais despesas e não quer mudar este padrão. E isto
dificulta muito se não houve todos esses investimentos e preocupações que eu falei, se não houve uma boa educação, um bom planejamento financeiro, enfim. E o oitavo motivo, a espoliação contra os idosos. Com certeza, nós teríamos muito a discorrer sobre esse tema, mas o mais importante, no meu ponto de vista, é fazer o alerta em relação principalmente aos empréstimos de forma geral e aos empréstimos consignados de forma específica. Os especialistas recomendam: vivam dentro das suas condições, organizem-se para adquirir os seus desejos por bens e serviços e não percam a sua paz e o seu sono, dando este passo em falso ou trilhando caminhos traiçoeiros, como os empréstimos. Gente, espero que vocês tenham gostado deste tema, que veio como complemento de um outro vídeo que eu falei também sobre a vulnerabilidade do consumidor idoso e que estes dois vídeos juntos possam trazer um pouco mais de conforto e de tranquilidade para as próximas ações em relação às suas questões financeiras, às suas questões de tranquilidade para a vida que ainda temos a viver. Que isto possa trazer conhecimento para o bem-estar futuro. Deixem seus likes, comentem alguma coisa aqui, se ficou faltando, onde eu poderia me aprofundar mais, porque semana que vem eu estarei aqui de volta com mais novidades e quem sabe atendendo a alguma das sugestões de vocês. Então, espero vocês na próxima semana e até mais. Um beijo e até lá!